A Bíblia, um livro antigo, sagrado e, ao mesmo tempo, o mais atual que existe. Um livro que atravessou séculos, impérios, guerras, traduções e ainda hoje continua sendo a voz mais poderosa que já falou à humanidade. Mas você já parou para pensar em quantas coisas existem dentro dela que quase ninguém conhece? Fatos curiosos, mensagens ocultas, detalhes que parecem pequenos, mas carregam verdades profundas. Hoje quero te convidar a mergulhar comigo nesse universo divino, a conhecer um pouco mais da Bíblia, a entender por que ela é tão viva e, principalmente, por que ler a palavra de Deus todos os dias pode transformar completamente a tua vida. A Bíblia não é apenas um livro religioso, ela é um diálogo entre Deus e o ser humano. Cada história, cada verso, cada detalhe tem um propósito. E o que torna a Bíblia única é que, mesmo escrita há milhares de anos, ela continua respondendo perguntas de hoje. Vamos começar com algo que poucos sabem. Antes do dilúvio, nunca havia chovido sobre a terra. Gênesis 2:6 conta que o solo era regado por uma névoa, uma espécie de vapor que subia da terra. Ou seja, quando Noé começou a construir a arca, as pessoas nunca tinham visto uma gota de chuva cair. Imagina o quanto zombaram dele, o quanto o chamaram de louco. Mas ele acreditou. Acreditou em uma promessa que ninguém entendia. E esse é um dos maiores símbolos da fé: acreditar sem ver. Outro fato pouco comentado é que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores diferentes em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego, e ao longo de mais de 1500 anos. Homens de culturas, profissões e tempos completamente diferentes, e ainda assim, todas as suas palavras se encaixam perfeitamente. Nenhum outro livro na história da humanidade tem essa harmonia. Isso é a prova viva de que a Bíblia não é obra humana, é divina. E há detalhes incríveis escondidos nas Escrituras. Por exemplo, o livro de Ester é o único livro da Bíblia onde o nome de Deus não aparece. Mas mesmo assim, a presença de Deus está em cada acontecimento da história. Isso mostra que, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele continua agindo. Às vezes, Deus não fala, mas Ele age. Você sabia que o menor versículo da Bíblia é também um dos mais emocionantes? João 11:35. Jesus chorou. 2 palavras simples, mas nelas há uma revelação poderosa, o amor e a compaixão de um Deus que sente conosco. Ele não é um Deus distante. Ele entende nossas lágrimas. Ele conhece nossas dores. Há também o fato de que o livro mais longo da Bíblia é o Salmo 119, com 176 versículos, e todos eles falam sobre o poder e a importância da palavra de Deus. É quase como se o próprio salmista dissesse: "Não se afaste da palavra, porque é nela que está a vida." Agora, pense comigo. A Bíblia não foi feita para decorar, foi feita para viver. Cada vez que você lê um versículo, o Espírito Santo fala de um jeito novo. Quantas vezes você já leu o mesmo texto e, em momentos diferentes, sentiu mensagens completamente distintas? Isso acontece porque a Bíblia é viva. Quando você lê, Deus fala o que você precisa ouvir naquele momento. E é por isso que a leitura diária é tão importante. Quando você começa o dia com a palavra, é como se colocasse uma armadura espiritual. Ela te protege das dúvidas, das tentações, do medo e da ansiedade. O inimigo sabe disso, e é por isso que ele tenta de todas as formas tirar o teu foco da Bíblia. Ele sabe que quando você lê, sua fé cresce. E quando a fé cresce, o medo perde força. A Bíblia não é um livro qualquer.
É o único que tem poder para mudar o coração de um ser humano. Já pensou quantas pessoas encontraram esperança em uma simples passagem? Quantas vidas foram transformadas só por abrirem a palavra em um momento de desespero? Às vezes, um versículo é suficiente para reacender a fé. E talvez, hoje, Deus esteja te chamando exatamente para isso, para voltar à leitura, para se reconectar com Ele, para deixar que a voz dele fale mais alto do que as vozes do mundo. Há pessoas que dizem: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas a verdade é que quando você não reserva tempo para Deus, o mundo toma o lugar. E o mundo não preenche, ele esvazia. A leitura da Bíblia é alimento para a alma, é consolo para quem sofre, é resposta para quem busca, é força para quem quer continuar. Cada história da Bíblia tem um propósito. Davi nos ensina coragem, Jó nos ensina paciência, Noé nos ensina fé. E Jesus nos ensina o amor em sua forma mais pura. O que o mundo precisa hoje não é de mais teorias, nem de mais promessas humanas. O mundo precisa voltar para a palavra, porque quando o homem se afasta da Bíblia, ele se afasta da verdade. E sem verdade, o coração se perde. Por isso, se você me ouve agora, faça um compromisso. Mesmo que seja um versículo por dia, mesmo que você leia e não entenda tudo, continue. Porque a cada leitura, algo muda dentro de você. A Bíblia renova a mente, limpa o coração e aproxima a alma de Deus. E quando você menos perceber, vai começar a enxergar o mundo com outros olhos, com os olhos da fé. Que a partir de hoje, a palavra de Deus seja a tua companheira de todos os dias. Que ela esteja nos teus pensamentos, nos teus lábios e no teu coração. Porque a palavra não é só um texto, é vida, é poder, é o caminho da salvação. Nunca se esqueça, quem caminha com a Bíblia na mão nunca anda sozinho, e quem guarda a palavra no coração nunca perde o caminho. A Bíblia é um presente divino, e cada vez que você abre suas páginas, o céu se abre um pouco mais sobre a sua vida.